Como eu estava dizendo, o João Anzanello Carrascosa, ele dispensa, a meu ver, apresentações, a não ser que é uma das maiores vozes da literatura brasileira contemporânea. Bom, pessoal, vamos então fazer aqui. Vou colocar para vocês a primeira pergunta para que o João possa, então, ele próprio, né, começar a sua fala, que é o que de fato nos interessa aqui. Bom, João, qual foi o início, como foi esse início da sua carreira literária? Você começa com um livro de contos e quando é que você se reconhece, se vê de fato como um autor? Bom, primeiro, muito obrigado, Diana, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com quem está também nos assistindo. Agradecendo também a Ana Margarida, lá em Portugal, que também está em conexão com a gente, com o público de lá. É um prazer estar com vocês todos. E aí, então, respondendo a sua pergunta, eu sempre me vejo, sabe, Diana, como um escritor que iniciou por meio da leitura. Eu não sou um escritor que começa sempre a falar do que escreveu primeiro, né? Eu sinto que eu entrei para a carreira literária por ser um leitor, que continua sendo, obviamente, né? Então, leitor dos primeiros livros, leitor das primeiras pessoas, leitor do mundo, leitor do universo ao meu redor, pequena cidade do interior de São Paulo, aqui no Brasil. Obviamente, a paixão por ouvir histórias e também por ler, à medida que eu passei a ler e escrever, foi me levando a algum momento também ter o desejo de contar histórias que eu tinha ali circulando dentro de mim. E, inicialmente, claro, contar as histórias que eu via, o que eu lia, de um outro jeito. Então, acho que o escritor, no meu caso, começou a inverter ou a quebrar histórias de outrem, né? Na hora de contar alguma, um pouco com aquela expressão, quem conta um conto aumenta um ponto, eu já queria dar um outro final para as coisas, etc. Então, aí eu comecei a escrever, eu comecei, na verdade, a fazer os primeiros poemas e logo percebi que, embora eu gostasse da poesia, as histórias eram que me encantavam mais, tanto para recebê-las como para reescrevê-las à minha maneira. Então, aí eu comecei a fazer os primeiros contos, a escrever os primeiros, nos contos curtos, e fazer as primeiras publicações em jornais e revistas literários que existiam na época, e daí também participar de concursos que eram abertos para narrativas breves. Então os concursos de contos eram muito volumosos nessa época, os anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí por uma certa qualidade, talvez, né, admitida que essas histórias estavam começando a ganhar, eu acabei, então, fazendo o primeiro livro de contos e também publicando a primeira história infantil. Como você lembrou aí, As Flores do Lado de Baixo, na verdade, eu tinha escrito o primeiro livro de contos, Hotel Solidão, mas por uma ocasião, enfim, por uma oportunidade talvez do destino, o livro que eu publiquei primeiro foi As Flores do Lado de Baixo, que é um conto, vamos dizer assim, uma história infantil, saiu primeiro. E aí depois saiu o livro de contos, Hotel Solidão. Nesse momento que houve, então, uma apreciação, assim, por meio de escritores, de jornalistas, de críticos, até por vencer concursos literários, eu comecei a me dar conta que aí sim, que eu era um autor que estava buscando a sua voz, que estava se posicionando, e daí acho que foi o meu início, né? Foi o meu começo. João, só um minutinho, porque as pessoas estão dizendo que não está ocorrendo a transmissão ao vivo para o Facebook. Então vamos lá, João, agora voltamos aqui ao vivo, e eu gosto muito que você diz isso, né, de que você se define primeiro, antes de como um escritor, como um leitor. Nesse caso, você reconhece a influência de outros autores na sua produção? Quem poderia você dizer assim que influencia a sua forma de escrita, que você sente que de alguma forma mantém um elo? Sim, muito obrigado, Diana, também pela pergunta. A gente tem sempre muitas influências, né? Sobretudo quando a gente lembra nosso início e tal.
Mas aquelas que mais se consolidaram para mim, elas são de dois lados. E, curiosamente, são os dois lados que existem na literatura. São os autores da poesia, né, no gênero mais lírico, e são os autores da prosa, obviamente, que é o que eu faço, né? Conto, romance, enfim, a literatura que é de narrativa, né? Especificamente, ou curta ou mais longa, tal. Então, eu fui muito leitor, né? Que eu estava dizendo então que eu sou um escritor a partir da minha leitura de outros autores e de mundo também, de poetas. Então, quando era menino lá, já lia muita poesia, ficava muito deslumbrado com aquele trabalho, né, de apuro com a linguagem, trabalho muitas vezes com uma característica metafísica e tal. Então, os autores que me marcaram muito lá naquele momento, que depois me acompanham até hoje, que eu sinto, em termos de poesia, é uma tríade, né, que é Manuel Bandeira, que tem todo um trabalho até de buscar o lirismo no cotidiano, né, de falar meio que das coisas comuns da vida, até encontrar em notícia de jornal, né, em coisas miúdas, pontos de inspiração. Carlos Drummond de Andrade, efetivamente, um grande, né, poeta, e li muitos livros do Drummond, acompanhei toda a carreira até falecer, e hoje continuo sendo leitor dele, por conta de uma concepção de mundo, né, de um trabalho mais filosófico, de compreender o seu tempo. E o João Cabral de Melo Neto, ou seja, para mim foi uma grande tríade que continua. Eu me sinto sempre, né, aí já é um outro poeta com uma outra natureza, mas que tem uma cadência e uma musicalidade que, né, com as rimas toantes, tal, e claro com o conteúdo dos temas com os quais ele trabalha, que também muito me encantaram. E, junto com essa tríade, teve um grande poeta também português, Fernando Pessoa. Não tem nem como, né, não dizer. Né? Então, esses poetas sempre me seguem. Eu sinto que eles estão comigo quando eu estou escrevendo. E no campo da prosa, autores que me mexeram muito, obviamente, todo mundo, né, não sei, é muito difícil que um escritor não tenha essa influência. O nosso Machado de Assis, sobretudo no conto. Claro que sou um leitor dos romances de Machado também, mas o Machado tem um volume violento de contos e brilhantes, né? O Graciliano Ramos também foi um escritor que me sinto influenciado e sinto que segue comigo também. E se a gente for pensar, o Sérgio Santana, agora que faleceu, né, no Brasil, um contista e também romancista, dramaturgo, enfim, que atuou em várias frentes com a palavra, foi também ele, posso dizer o nome dele, e um conjunto de contistas, porque eu me sinto fundamentalmente um contista, né? Então, eu li muitos dos contistas quase todos os contistas brasileiros muito atuantes nos anos 70, 80, 90, foram alvos da minha leitura, e leitura profunda, acompanhar também, um pouco mais atrás também faleceu o Rubem Fonseca, também fui um leitor ávido do Rubem Fonseca, tal. Então eu sinto que esses autores estão comigo. Uma única influência que eu te diria, para a gente não se alongar, estrangeira, é o William Faulkner, que é um escritor que tem todo, né, um trabalho de romance, né, efetivamente, mas que também tem um tema muito que me é muito caro, né, o tema das famílias. É claro que ele está trabalhando de outra maneira as famílias, as grandes obras dele são praticamente sagas, né, fantásticas, tal, mas elas envolvem famílias, que são, né, como eu estava te lembrando, assim, muito disseminadas na minha obra. E, João, eu acho interessante nessa sua fala que você diz, né, que você se considera um contista. E, de fato, né, você inicia a sua carreira literária com os contos, depois envereda de uma forma, assim, magnífica para mim, enquanto crítica, no campo do romance, né, o Aos 7 aos 40 inicia essa trajetória, mas que, a meu ver, depois se consagra com a trilogia do Adeus, com a Elegia do Irmão. E depois, o que eu percebo é que, depois dessa passagem pelo romance, você, nas suas últimas produções, né, eu gostaria até aqui de mostrar em Conto para uma Só Voz e também no próprio Caleidoscópio de Vidas, né, você novamente retorna a esse gênero do romance. Como é que você explica essa preferência pelo gênero do romance? Desculpa, pela preferência do conto e não do romance. Sim. Não, que legal.
Muito obrigado também, Diana, pela tua pergunta e pelo conhecimento que você tem da minha obra, dos contos, dos romances, todos. Fico muito feliz aí em ser apreciado, né, por uma professora e crítica da tua natureza, da tua envergadura, da tua sensibilidade. Então, o que que acontece? Eu acredito que, assim, quando você trabalha com romance, né, que é uma definição que o romance ele é cortado, atravessado por rios de histórias, ou seja, ele não é só uma história, tem uma história que é um tronco principal, que seria o rio principal, mas ela tem pequenos afluentes que ali tem outras histórias que ficam, por vezes, encolhidas, ficam apenas dimensionadas na sua latência e não ganham vida, né? E eu sempre, quando leio romance, eu fico vendo que ali tem mais um monte de outras histórias, ou seja, ele é um rio histórias, né? E eu sinto o conto, na definição que eu faço, nessa metáfora, eu sinto o conto como um riacho, como um pequeno, né? Um pequeno rio, um córrego, um fio de água que caminha, talvez porque eu venho de uma cidade pequena onde passa um rio, né? Lembrando lá do Tejo, a poesia do Fernando Pessoa. Bom, é o rio da minha aldeia, o rio da minha cidade. Mas essa ideia de ter um ponto aquífero, né, sempre me trouxe uma concepção de que o conto, por ser um riacho, ele traz uma história ali muito bem concentrada. Então, você tem tempo de encontrá-la, você tem tempo né, de não navegar como no rio, mas sim de sentir aquelas águas. Elas podem ser rasas ou profundas, mas você tem força, você tem uma dimensão corpórea possível, né, psíquica, de abraçar aquilo. E aí eu acabo sentindo que esse é o meu habitat literário, que eu me sinto mais à vontade, com mais gana, né, com mais desejo, mais amor, fazendo o conto. E porque também um outro motivo. Quando você escreve um romance, queira ou não queira, o romance você precisa, né, ampliar a curva narrativa dessa história, você precisa criar, né, toda uma tessitura de acontecimentos, coisa e tal, e a história vai ganhando uma expansão. No conto, você faz isso em cada história, ainda que de forma mais reduzida, então você não está contando uma história longa, você está todo dia contando uma outra história. Então, o fato de contar uma outra história dá uma certa diversidade para mim como autor. Eu fico contente em poder, né, contar um outro relato, descobrir uma outra coisa que eu possa contar. Ainda que se diga, né, que todo escritor está sempre contando a mesma história. Então, ele pode mudar, né, na superfície os personagens, às vezes a trama, tá, mas no fundo essa é a história que ele veio contar para o mundo. Então ele está sempre ali nesse sentido, né, no nível profundo da sua obra, ele está contando aquela história, a história que talvez lhe toca, a sua própria história talvez, mas é aquilo que ele tem, né, que ele pode entregar. Então o conto me encanta por isso, cada hora você pode fazer. E uma coisa também que foi muito comentada agora com a morte do Sérgio Santana, esse grande, né, escritor, é que ele via no conto a possibilidade da experimentação muito mais ampla do que no romance. Eu sinto muito isso também, quer dizer, no conto você pode experimentar. Você mencionou os últimos 2 livros, né, que são o Caleidoscópio de Vidas e o Conto para uma Só Voz. Eles são contos, né? Mas eles têm uma possibilidade aí de formal, um pouco diferente dos outros contos que eu escrevo, né? Eles têm até o formato como se fosse um poema, né? Com enjambemã, com cortes em cada linha que não vão na extensão da página. É como se eu estivesse buscando um ritmo, né? Para dar a essas histórias, ou seja, elas me proporcionaram escrever dessa forma, elas vieram, né? Eu senti que elas deveriam vir dessa forma. Então, acho que o conto permite muito, né, esse trabalho de você experimentar, de você tentar fazer outra coisa, de você seguir, talvez, o que o conto está pedindo. E no romance, você tem a possibilidade também de criar, de ser diferente, mas praticamente quase todos os romances que a gente vê né, nos últimos tempos, eles têm muito pouca abertura para o novo, né, no sentido formal, né, de se fazer. Então aí eu gosto eu sinto, né, me sinto que sou um contista e quando faço os romances eu sinto que eu consegui abrir a história mais tal.
Só que eu fico muito tempo naquela história, eu quero estar em outra história, daí porque vou para o conto. Agora, João, o que me encanta enquanto sua leitora é, sem dúvida, esse olhar sensível que você consegue tecer em torno dos elementos do cotidiano. Aquilo que às vezes passa como banal, como elementos que nós não nos atentamos, porque talvez estamos assim tão contaminados por essa pressa da contemporaneidade, você faz com que nós tenhamos essa percepção, que façamos essa pausa e que nós então possamos olhar para essa realidade de uma forma ressignificada. Isso me encanta muito. Inclusive, eu, quando comecei a ler o Conto para uma Só Voz, eu vi que você inicia a narrativa citando alguns clássicos, né, que narram aí episódios heróicos, como, por exemplo, a própria Odisseia, e você logo afirma na sequência que não são esses eventos grandiosos que você irá narrar ali, né, que o seu narrador irá contar, mas a vida de um homem comum, né, um homem que poderia ser qualquer um de nós. Onde é que você busca a inspiração para olhar essa realidade com esse novo prisma? Eu fico pensando assim, você acredita que na contemporaneidade, de fato, já não haja mesmo mais espaço para as grandes narrativas, de grandes feitos, né, eu quero dizer, mas só essa possibilidade de olhar para a nossa própria interioridade. Como é que você vê isso, né? Como é que é esse narrar na contemporaneidade, essa pausa que você consegue fazer para os elementos considerados banais, essa volta para um universo mais íntimo da família? Porque isso realmente, para mim, é um elemento encantador da sua literatura. Você podia comentar um pouquinho? Também muito obrigado, Diana, pela palavra, né, pela pergunta, enfim, por contextualizar o seu olhar também para com a minha obra. É, de fato, né, no Conto para uma Só Voz, eu lembro que quando eu comecei a escrever, me vinha, né, essa ideia de uma dor individual, uma dor pequena, quer dizer, uma dor grande, mas é uma dor de um homem qualquer. Então, pode parecer para o mundo que é uma dor pequena, que é uma dor do indivíduo e que ele não importa muito, o que importa é o social. Mas nós somos, como sociedade, todo um conjunto de indivíduos, né? Está aí nosso momento mundial aqui, de estarmos numa situação como a nossa, né, de um confinamento e tal, mais próximos ainda dos outros indivíduos dentro de casa do que dos outros indivíduos à rua. E sempre me encantou essa perspectiva das grandes histórias, das grandes narrativas, mas eu acredito que elas existem, outros poderão fazê-la, porque tem a mão para isso e tem o olhar para isso. O meu olhar, talvez por defeito, talvez por miopia, ou talvez por limitação, é o meu olhar também, né? Eu adoro ler as grandes narrativas escritas por outrem, mas quando chega a mim, o meu olhar é para as coisas que estão aqui ao meu redor, que estão as coisas supostamente concebidas como miúdas do mundo, as coisas mais ínfimas, mas pelas quais a gente também tem um encontro com a vida, com a qual a gente também pode descobrir as cintilações da existência. Então, isso me inspira, isso me faz buscar escrever, né? Buscar o detalhe expressivo dessas coisas, tirar né, até de uma frase bastante conhecida, do ordinário, aquilo que é extraordinário, aquilo que tem uma valia e que, por vezes, não é muito percebido. Isso, para mim, como escritor, eu sinto que é aquilo que eu venho fazer, para lembrar que a gente não precisa olhar as grandes paisagens para descobrir as grandes belezas. A gente pode olhar para um ponto e esse ponto pode nos revelar beleza. Esse ponto, o que pode ser? Muitas vezes o nosso próprio cotidiano, e não o cotidiano social, o cotidiano de outros, o cotidiano que está muito distante para a gente, o cotidiano imaginário de um grande ficcionista. O cotidiano daqui e agora. Né? Então, esse acredito que também é uma forma também, como você lembrou, né, do desvendamento da interioridade. Eu acredito que o meu trabalho é por aí. Eu me sinto instado, eu me sinto motivado a escrever quando é para tratar da vida íntima, que é para tratar da vida do sujeito
na sua individualidade, no seu grau profundo, né, diante da existência, mais do que com a sua exterioridade, embora, claro, né, sempre o indivíduo estará dentro de um tempo histórico de uma certa sociedade e se apresentando e se expressando e sendo entendido ou não, né, mas podendo, por meio da linguagem, se expor, né, e também estar exposto ao mundo. Então, o tempo, a sociedade e a linguagem ali em conjunto. João, uma outra coisa que para mim é extremamente sedutora, né, na sua literatura, é esse apuro com a linguagem. Eu até, né, já escrevi textos sobre a sua obra e eu vejo você como um ourives, porque você trabalha cuidadosamente essa palavra. E a sensação que a gente tem enquanto leitor é de que aquilo flui pela página de uma forma assim muito fácil ou muito tranquila, né? Mas eu sei que talvez não seja bem assim. Por isso que eu queria que você contasse um pouquinho se escrever para você é mais inspiração ou também tem essa carga de transpiração que a gente não, vamos dizer assim, não fica explícita na sua obra, porque, como eu disse, dá uma ideia de fluidez, parece que você faz isso com uma facilidade gigantesca. Você podia contar como é um pouquinho esse seu processo da criação, como é que você faz esse trabalho com a palavra no sentido de quantas vezes você volta para esse texto, quanto tempo você leva para poder escrever? Podia contar um pouquinho esses bastidores para a gente? O processo criativo é sempre interessante, né? Todo mundo quer saber onde está o milagre, né? Onde está o enigma, né, Diana? Muito obrigado também pela pergunta. E agradeço você me adjetivar como ourives. Eu tento fazer o meu melhor, assim. Mas, curiosamente, como que eu faço o trabalho? O trabalho ele não vem numa sentada só, obviamente. Às vezes eu fico escrevendo e eu estou em busca de um certo tom que a história vai me trazer. Então, primeiro preciso ser seduzido pela história que eu ainda não escrevi, né? É uma ideia, um insight, pô, e tal história assim. E aí encontrar o tom, a maneira de contá-la. E ela é muito musical para mim. Então, inclusive, quando a gente está falando desses livros agora, né? O Conto para uma Só Voz, é pela música, pelo ritmo que eu vou escrevendo a história. Eu vou sentindo que ela avança, né? Que ela vai tendo uma progressão. Então, claro, no dia seguinte eu mudo, arrumo, eu tento ver se eu errei o som, né? Se não tinha notas dissonantes. Então, é um trabalho que ele flui também, mas tem hora que ele emperra. Então, é tudo um exercício, né? Óbvio, do trabalho, da prática da literatura. O embate do escritor com a palavra não é uma psicografia, né, que sai, mas também não é uma coisa assim, não, nossa, aí não sai uma palavra tal. Eu tenho muita paixão por esse universo, então é uma entrega. À medida que você se entrega também, você vai descobrindo, né? Então, por exemplo, o caso do Caderno de um Ausente, foi um livro difícil de escrever no começo, porque eu tinha escrito 2, 3 capítulos que eu não encontrava a voz, né? Desse narrador que está escrevendo uma espécie de grande relato para uma filha que está chegando no mundo. Ele está dando boas-vindas para ela, ao mesmo tempo sabendo e tendo como ponto de vista de que a vida é uma expiação, né? Que tem os seus momentos de alegria, mas também boa parte dele é cercado por instantes de dor, mas que, né, justifica estarmos vivos, vale seguir. E a maneira como eu estava fazendo, ela não estava do jeito que eu queria, ela não tinha uma reverência com a valia da vida. E aí eu fui buscando tal, né? Até que eu lembrei que eu encontrei o tom que era narrar em segunda pessoa, né? Falar utilizar uma linguagem narrador, falando com o seu, vamos dizer, interlocutor em segunda pessoa. Era um tu, né? Um tu arcaico, e que a gente não vê muito comum, vê numa Bíblia, vê em um outro autor, como por exemplo Radwan Nassar, ali, um certo tom na lavoura arcaica, mas é uma coisa muito diferente, não aparece muito na literatura, né? Aí quando eu encontro, aí o livro
ele ganha, porque eu já sei onde eu estou, já sei em que riacho eu estou me molhando, né, em que águas eu me sinto banhado. E aí a coisa vai um pouco, né, melhor. Né? Então, é assim, você chega, você vai trabalhando, vai fazendo e vai mudando. Você nunca sabe direito, né, porque, onde esse riacho vai dar, mas você tem que seguir com ele. No caso, por exemplo, do Caderno de um Ausente, eu achei que era uma obra que ia parar ali. E, no entanto, depois de 2 anos, fui sentindo que a voz da personagem que recebe o caderno, né, que seria a Beatriz, a Bia, essa menina, depois de muitos anos, já como uma adolescente, praticamente como uma mulher já de 18 anos, ela teria que apresentar também e dizer o que ela julgava daquele caderno que ela recebe do pai, que então já tinha morrido. Então é que ela deveria contar a sua história. E aí eu tinha que encontrar o tom dela também, né? Eu não sou não tenho 18 anos, mas eu preciso, e não sou uma mulher, e eu precisava encontrar também a voz da Beatriz para isso. Então você busca, e aí que está a dificuldade, mas à medida que você acredita que encontrou, o trabalho aí ele vai ganhando, ele vai seguindo, ele vai andando, e aí é muito prazeroso também escrever, em que pese às vezes o assunto, né, o tema que pode esse personagem estar vivenciando de grande sofrimento. Você disse que tem essa dificuldade de encontrar essas múltiplas vozes. E, a meu ver, você consegue isso brilhantemente, porque nós vamos percebendo, né, à medida que vamos lendo cada uma das obras, as particularidades desses narradores, ainda que todos eles tenham esse viés marcado por um lirismo que é muito característico seu. E qual foi para você a obra mais difícil de escrever? Foi o Aos 7 aos 40? E por que você acha, se foi essa ou outra, por que essa dificuldade? Então, Diana, obrigado também pela pergunta, mas talvez seja muito estranho o que eu vou falar, mas são quase 40 obras, né? 15 antologias, 15 coletâneas de contos, 5 romances, livros infantis, infantis juvenis e tal. Então, depois de 40 livros, sabe qual é o livro mais difícil que foi? Foi o Hotel Solidão, foi o primeiro livro de contos. Por quê? Porque anteriormente eu estava fazendo uma literatura que eu acho que, claro, tinha um pouco da minha, né, da minha presença, do meu estilo, mas é o começo, você está meio que mimetizando certos autores, até homenageando-os. Então, eu escrevia lá Julio Cortázar, eu escrevia lá Jorge Luiz Borges, eu escrevia lá Graciliano Ramos, eu escrevia lá Rubem Fonseca, eu escrevia lá Sérgio Santana, eu escrevia A Moda de Luiz Vilela, que eram os autores que eu estava ali, né, ligado profundamente, que eu gostaria de fazer parecido. Quando eu fui fazer o Hotel Solidão, eu me dei conta que meus contos eles tinham sido publicados em suplementos literários, em antologias de contos premiados, em jornais, né, revistas, coisa e tal, mas eles eram avulsos, eu não tinha uma ideia de que era uma obra. Então, quando eu sentei para escrever o Hotel Solidão, eu já sabia que os contos tinham que ter uma organicidade, que eles tinham que ter uma voz, um diapasão de um autor que estava estreando de verdade. Então, eu trabalhei bastante, né? Por que esse conto começa, por que tem outro que fica no meio, por que eu termino com aquele. Então, essas vozes, elas trouxeram a voz principal, vamos dizer, da minha literatura, que era esse sujeito lírico que está voltado para o mundo menor, para o indivíduo, o interior do indivíduo, para os espaços pequenos das cidades do interior, né, que vem compor todo um painel da nossa literatura com a sua pincelada. Eu vou cuidar desse ângulo, né, que era o que eu senti que era o meu início. É claro que eu não parei ali, mas ali eu acho que foi o ponto que, quando eu saí daquele livro, eu disse: eu sou capaz de ser um autor, eu sou capaz de escrever literatura. E todos os outros livros, claro que foram desafios, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, outros com uma transposição que exigiu mais esforço, ou mais dedicação, mais pesquisa, por vezes, também, né? Mais testes e experimentação do autor, mas foi o Hotel Solidão.
Ótimo. João, uma questão que marca, eu acho que é a sua obra, pensando assim um pouquinho na temática, né? Essa questão da ausência, da falta, da morte, isso percorre muito das suas narrativas. E qual a razão disso? Eu não sei, Diana, eu acredito que é como a gente estava falando, né? A gente é o que a gente é. Então, eu conto, se for por meio de mais de 200 histórias que eu tenho escrito, eu conte a mesma talvez seja essa. A, a, a necessidade de falar sobre a ausência à medida que a gente dizendo e falando sobre ela, a gente está falando sobre a presença. Sim. Então, a gente só pode falar da ausência de alguém que esteve muito presente. Então, no fundo, esse jogo com a presença, com a ausência, com o vazio e com o que está aqui, até com o próprio, né, títulos de alguns livros, de alguns contos, eu acho que estão relacionados com a preciosidade que eu dou, que eu encontro num instante qualquer, que amanhã não existirá mais, que no momento seguinte já não é mais. Ele já é ausente, ele só será recuperado, só será revivenciado, ou você só poderá buscá-lo através da evocação da memória. E eu acredito que a literatura, né, como toda arte, ela se vale da evocação. Então é o que me interessa. Escrever agora sobre a presença, estando presente, no momento que eu estou começando a escrever, o momento anterior já é a ausência. Então isso é que me faz ir para adiante, buscar essas histórias. E elas, claro, estão relacionadas com perdas, né? E tem muito a ver, por exemplo, com o poema do Drummond, né? Então, ganhei, perdi meu dia. Quer dizer, ao mesmo tempo que você ganha, você está perdendo. É o que acontece com a gente. O dia que a gente ganha é um dia a menos que a gente tem para viver. A história que a gente escreve é uma história a menos que a gente tem a vivenciar. Então, a história próxima é a história que a gente está acabando de vivenciar. Eu acho que tem uma frase sua, João, que me toca bastante, que é essa, né? Que o presente é feito de todas as ausências. E é de fato isso mesmo, né? Nós somos o resultado de tudo isso, de todas essas perdas diárias que temos, né? E aí você coloca uma questão que eu também julgo assim central na sua produção, que é essa questão da memória, que você mesmo citou, né? Os seus narradores, eles estão sempre nesse processo de rememoração, de trazer as lembranças à tona. Como é que você vê isso, né? Como é que você acha que é mesmo um elemento central dentro da sua produção? Você é também essa pessoa que tem esse hábito do rememorar, do retomar o passado, assim como esses narradores? Então, eu acho que tem toda a razão, né, Diana? Você conhece bastante minha obra, estuda e eu vejo também pelo que dizem dela também, e eu sinto quando eu vou escrever, né, que o presente de fato é feito de todas as ações. A questão da memória, eu acho que todo mundo sabe que a literatura você faz com invenção e memória, ou seja, uma parte você vai buscar, você vai refazer, transfigurar de experiências que você viveu, que você buscou, né, o que te contaram, e outra parte você vai inventar. É assim que a gente conta, não tem outro jeito. Eu sei que é misturando, às vezes um autor mais a invenção, né, tendo na outra ponta menos a memória, outro mais a memória e talvez menos a invenção. Né? Não sei se o meu se equilibra, se é mais puxado para a memória. De qualquer forma, é o trabalho da memória como ressignificação e não como nostalgia, como o saudosismo, aquilo que, né, que já passou e que eu quero voltar a viver. Mas sim a compreensão de que o momento que está sendo vivido já é passado no seu próprio instante de ser vivido. Né? Então, curiosamente, embora a gente esteja falando sobre isso, né, que muitos dos meus textos eles trabalham com a memória, eles contam alguma coisa que se passou, todas as histórias, se você que é uma estudiosa, uma crítica, for fazer uma checagem, quase todas as histórias, quase, também não posso dizer, mas então se a gente está falando de uma espécie de quantidade, né, de valência, que eu escrevi,
dezenas e dezenas de contos, os romances, as histórias infantis e infanto-juvenis, a história é contada no presente, com o verbo no presente do indicativo. Então, pode até estar falando de um passado, está contando, mas ela está sendo presentificada. Por quê? Porque é um momento que já foi perdido. E o momento que já foi perdido, o que interessa é o momento que eu estou perdendo ou ganhando. Aquele momento, daí que o verbo está no presente. Sim, eu sinto isso, João, que é exatamente o que você fala, não é com um sentimento de nostalgia, de reviver, né, de querer o passado novamente, mas para mim, pelo menos, soa como uma tentativa até de compreender o que eu sou hoje, como é que eu devo isso a todos esses outros episódios que passaram, né? Daí essa ideia de que eu sou feita das minhas ausências. E João, quais são as novidades que estão a caminho? Porque nós tivemos, ainda bem que tivemos acesso nessa quarentena a essa sua obra, né, O Conto para uma Só Voz, que podemos ter acesso a ela até sem sair de casa, porque está no formato também digital. E o que vem ainda a caminho? Você pode contar um pouquinho assim do que você está fazendo, de como se está conseguindo aproveitar esse tempo para poder escrever mais ou não? Porque nós ficamos ansiosos, sempre acabamos esse e já queremos a próxima, né? Sim, é legal, muito obrigado por poder falar do que vem, né? Não por acaso, talvez por acaso, o que eu tenho escrito agora, nesses dias, já há algumas semanas, é uma espécie de uma. Não é que é uma continuação desse conto para uma só voz, mas é uma outra voz de um outro sujeito que também vive uma coisa menor na vida, um pouco inspirado pelo que a gente está vivendo, né? Então se a gente fosse colocar, ele não é uma recorrência porque não é o mesmo personagem, mas é um sujeito também no embate com uma coisa a princípio menor para o mundo, mas é totalmente maior para ele, né? Então ele vai é o drama dele, ou enfim, o dilema que ele vai enfrentar. Mas isso ainda está em ebulição, ainda vou trabalhar muito nesse texto. O que vem por aí, que sempre que a gente vai publicar um livro, ele já vem de tempos atrás, né? Eu nunca publico um livro que eu acabo de fazer, ele tem todo, né, um processo de editoração, de leitura crítica e tal, e acaba às vezes demorando. Um livro que a gente publica agora, né, como O Canto para uma Só Voz, é um livro escrito já há um tempo atrás, né? O que está saindo agora, vai sair logo mais, vai ser um livro de contos que chama-se Uns e Outros, que são contos, não chegam a ser contos muito micros, não, mas também não tem a extensão do conto tradicional que eu costumo fazer, né, daquele um espaço já que a gente consegue localizar que aquilo é uma história curta. São um pouco mais breves, contos de uma página e meia, 2 páginas, chamam-se Uns e Outros. Esse livro já está andando, já está praticamente entrando em produção, foi escrito também há algum tempo. A gente vai publicar também uma antologia que vai reunir contos meus de outros livros, que está sendo trabalhada por uma editora, pela Editora Autêntica, que chama-se O Mínimo Imenso. Quer ver um pouco do que você me perguntou, né? Chama Mínimo Imenso. Quer dizer, quem organizou acha que minha obra fala sobre o mínimo, mas ele é imenso, né? E a gente tem também um livro que é um livro de contos que a gente já acertou com a Alfaguara, que vai mais ou menos na linhagem do Aquela Água Toda, que é um livro que chama-se provisoriamente Tramas de Meninos. São um livro de contos com um conjunto de contos em 2 partes que estão bem articuladas. A gente já conversou sobre isso com o editor Marcelo Ferroni. A gente já fez o contrato e tal. Mas por a questão desses tempos que a gente está vivendo, é provável que o livro saia no final do ano ou o ano que vem só, né? Que a editora também tem toda a sua programação. E eu entreguei também para a Alfaguara, entreguei um romance que eu terminei um pouco antes de a gente entrar em quarentena, que eu estava trabalhando no final do ano passado, fui, né, avançando em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e as portas de março eu terminei, que chama-se O Armazém do Sol. Também não sei se é um título provisório ou não, mas esses vão sair adiante, né? Esses ainda estão em contrato, vão ser publicados. O que vai sair mesmo é essa antologia e de inéditos, esse livro chamado Uns e Outros. Esse já está acordado e já tem inclusive ilustrações
desses livros. Vai ser legal para o seu grupo também lá que estuda, né? Sim, Literatura juvenil. bastante. João, agora é uma curiosidade de Diana mesmo. E por que isso? Você não, você deixa os seus textos algum tempo ali descansando até que encaminhe para a editora? Por que você faz isso? É igual vinho, né? Porque eu sinto que se eu escrevi aquilo, eu preciso ultrapassar depois. Eu tenho que esperar o tempo correr para retornar ao texto, para ver se, né, no embalo e no caliente do fazer, eu não me precipitei, eu não fiz um bom trabalho, enfim. Então, eu gosto de deixar um bom tempo. No caso, por exemplo, do Conto para uma Só Voz, eu escrevi esse conto quando eu fiz uma residência literária na Índia, que já faz um bom tempo, já faz 3, 4 anos. Mas eu escrevi o texto e depois a gente acertou com a editora Nós, né, da Simone Paulino, que é uma querida amiga editora. E aí, o que aconteceu? O conto, ele tinha 10 partes. Eu retornei ao conto e ele tem 11 partes. Eu achava que o final não estava da maneira como eu queria. Então, eu escrevi mais uma parte, que é a 11ª parte. E aí depois burilei um pouco mais o ano passado, tal, até que o livro, né, foi né, preparado, tal, e a gente teve o livro publicado efetivamente agora em março, né, na versão papel como você tem impressa e também no e-book. Então eu fico um tempão ali e tal, né? E não só com esse, mas com todos. Eu fico esperando, tá? Por exemplo, esse romance provavelmente vai voltar, vou rever, o editor vai dizer coisas tal. Então, uma coisa que a gente vai arrumar ainda, a gente vai rever o texto. É claro que talvez não com a mesma se debruçar durante dias e dias quando a gente estava escrevendo a obra propriamente dita. Agora a gente vai já com um olhar distanciado e fazendo pequenos ajustes. É difícil também fazer ajustes assim de grande monta. Mas esses pequenos ajustes, esse mínimo imenso, esse mínimo para mim é imenso, porque ele faz diferença para mim como leitor. É o que eu disse, tá vendo? É o trabalho do ourives mesmo, porque é perceptível que você tem um trabalho muito cuidadoso, né? Com a linguagem, com a estrutura do livro. E uma curiosidade que eu fiquei, João, é assim, o Catálogo de Perdas é uma obra belíssima, né? E eu acho que traz à tona esse diálogo com a literatura e a fotografia que você menciona agora, que um outro livro também vai trazer essa questão, né? De trazer fotos, se eu bem entendi. E você tem planos para trazer esse diálogo da literatura com outras artes, alguma coisa nessa linha do Catálogo de Perdas também? Porque é uma obra que, né, é lindíssima, ela tem um trabalho seu e da Juliana que são impecáveis, e a gente sempre fica também com o desejo de uma outra obra nessa linha. Sim, obrigado também, Diana, por essa pergunta. Eu gostei muito da experiência de ter feito o catálogo de perdas com a Juliana, que trouxe, né, todo um ensaio fotográfico, dialogando com as histórias que eu escrevi para esse livro, que são contos, né, são histórias curtas também. E sim, a gente tem um outro projeto que a gente está fazendo os dois juntos, que eu quero continuar, e que tem essa dupla. E tem um livro que é de uma narrativa muito mais extensa, que eu acho que também eu senti que eu poderia ter uma inserção de iconográfica, que não fosse só fotos também, podia ser desenhos, podia ser ilustrações, podia ser outros objetos, né, reproduzidos ali, que poderiam entrar. E eu tenho os planos, né? Esse texto já está andando há bastante tempo e quero também incluir. Eu quero, desde o início eu já comecei a escrever já pensando que ele precisava também de uma outra instância visual para acompanhá-lo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Universo digital, universo visual, cultura das imagens que a gente tem trazido. E acho que os escritores podem fazer valer isso também na sua obra, desde que não seja algo criativoso, que tenha uma interlocução, né? Uma interface que ajude na narrativa, que seja um elemento também, um recurso narrativo e que contribua para a própria estética da proposta literária.
E é exatamente isso, né? Eu acho que aí está a grandeza do catálogo de perdas, porque em nenhum momento você percebe uma dissociação entre as duas linguagens. Ao contrário, né? Elas narram conjuntamente. O seu texto ganha com as fotografias e as fotografias também ganham um outro significado quando lidas em conjunto. E eu acho que é muito difícil fazer uma obra desse tipo, que não é só um projeto gráfico bonito, né? Não são só duas linguagens ali colocadas em conjunto, mas que de fato demandam até uma outra capacidade leitora para poder articular essas duas linguagens e criar um outro sentido. E, João, então, eu não sei se as pessoas têm perguntas, porque eu não consigo acompanhar aqui pelo Facebook, mas o que eu gostaria era de te agradecer assim imensamente e dizer às pessoas que, mais do que um escritor fantástico que você é, como eu disse no início, né, é para mim um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea, você é de uma generosidade imensa. Então, é não só um escritor fantástico, mas é também uma pessoa formidável. Eu comentava com o João que há exatamente um ano atrás ele estava comigo também na PUC, né, falando um pouco com os meus alunos, e está sempre com essa abertura para que a gente possa conversar, para discutir a sua obra. Então, eu agradeço por você trazer a vir aqui, conversar um pouquinho com a gente, né, diante desse cenário tão triste que a gente anda vivendo, poder te ouvir um pouquinho, poder ouvir os planos futuros, falar um pouco dessas suas obras, certamente traz uma alegria para o dia de hoje. Então, te agradecer muito, João, e dizer que, como está sendo gravado, nós vamos disponibilizar depois essa live na forma de vídeos para as pessoas que não conseguiram ou tiveram algum problema nesse horário, tá bom? Eu que agradeço, Diana, foi um grande prazer, sempre será. E você disse, fala de generosidade e eu gosto da outra palavra, eu gosto muito de gratidão. Eu que me sinto grato por poder, né, como um autor aqui, ter um contato com o público, poder também externar aquilo que eu penso por meio das perguntas, né, que você fez tão iluminadas também, que acho que cobrem também interesses de outras pessoas, né, para nos ouvir. E eu acho que esse que é um trabalho bom que a gente possa fazer também, né? A universidade estando abrindo os seus espaços para conversar com os autores contemporâneos que estão na ativa, que estão com obra em andamento, que podem falar sobre o seu processo, que podem pedir e mais que tudo podem se interar, podem se aproximar. Eu acho que isso é que interessa, né? A dimensão humana é que nos interessa. Sem dúvida, e você consegue despertar essa dimensão humana nas pessoas, tenha certeza disso. Então, João, muito obrigada mesmo e espero poder te ver em breve aí pessoalmente, sem esses problemas tecnológicos aqui. Um abraço, João, até mais. Tchau, Diana, obrigado e a todos que estavam conosco e vão nos ver na gravação. Isso, muito obrigada a todos pela companhia e até mais.